Olá, hoje estamos aqui com o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, um observador da sociedade e profundo conhecedor das instituições, principalmente públicas, devido ao seu conhecimento, devido à sua experiência. Tudo bom, Wagner? Como Tudo vai? bem, é um prazer estar aqui com você, Érica. Prazer é nosso. Wagner, falando exatamente sobre instituições e tudo que a gente está vivendo aqui hoje, podemos dizer que o Brasil hoje vive a sua pior crise de gestão? Sim, eu poderia dizer. Eu acho que a gente tem que resgatar até esse elo perdido. Em verdade, as tecnologias mascaram muito dessa crise. Porque as tecnologias viajam à velocidade da luz, à velocidade orbital, enquanto a mentalidade e as práticas gerenciais nas organizações, e especialmente nas organizações públicas, mas também nas organizações particulares, vivem na época do carro de boi. Então a gente precisa resgatar esse processo e, como disse o Drucker muito bem, não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. O Brasil não é um país de coitadinho, pequeno, subdesenvolvido, mas é um país que não tem a 7ª economia do mundo, mas é um país que não está à frente, né, num processo de afirmação crescente por conta, dentre outras questões, das suas gestões sucessivas, e especialmente por causa de suas instituições. A crise brasileira é uma crise moral, é uma crise política, mas fundamentalmente também é uma crise de suas instituições. As instituições, a gente pode generalizar isso como governo, como instituições públicas, instituições privadas, e onde o trabalho do administrador, o que o trabalho do administrador pode influenciar nisso? A democracia tem duas variáveis fundamentais que consolidam esse processo democrático e que coloca os países em situações, circunstâncias de primeiro mundo. Os costumes e as instituições. Quando os costumes são bons e as instituições também, nós temos uma democracia consolidada. Logo se pensa nos países nórdicos. Mas há países que têm bons costumes e, por terem bons costumes, seguram as más instituições. Me permita fazer um exemplo. De construção como nação, construiu bons costumes. As instituições americanas não são tão boas, mas, em verdade, os bons costumes seguram as más instituições. Há países que têm efetivamente boas instituições e maus costumes. As boas instituições conseguem corrigir os bons costumes. Por exemplo, a Itália. A Itália teve 50 governos em 50 anos, aguenta até o Berlusconi, mas as boas instituições italianas sustentam, um país que tem Brigada Vermelha, que tem máfia, que tem o assassinato do ministro Aldo Moro, Então, vai ver as boas instituições. A Espanha também, que ficou 48 anos de ditadura, corrigiram as instituições e conseguem manter os bons costumes. O Brasil, infelizmente, a gente tem maus costumes e péssimas instituições. E daí a dificuldade do país patinar, de sermos apenas o país do amanhã, não construirmos uma sociedade que seja consolidada, situada em bons costumes, que vão ser corrigidos, ou maus costumes, que vão ser corrigidos pelas boas instituições. Se fala muito em educação, que a educação vai resolver tudo. O problema é que as instituições educam ou deseducam a população, as pessoas. Se você é bem educado, mas vai começar a funcionar, trabalhar e viver numa determinada instituição, se essa instituição não é correta, ela deseduca, deforma, reforma as pessoas. Então, esse processo é muito lento. Precisamos também ter a educação, evidentemente, e o Brasil é retardatário nesse processo, mas precisamos também ter as instituições adequadas que são feitas pelo cérebro humano, pelo impacto nacional, pela compreensão da sociedade que precisa ter processos, procedimentos, ritos mais adequados para corrigir esses maus costumes. Wagner, você falou agora sobre democracia e educação. Posso te fazer duas perguntas? Sim. A nossa democracia hoje está consolidada? E educação? Educação, obviamente, vai muito além do IDH, vai muito além de índices. Mas a educação, por onde ela deve começar? É educação primária ou é educação moral de cada um de nós? São duas perguntas que eu acho que afligem todo tipo de intervenção administrativa que a gente possa ter.
Eu acho que o Brasil, em relação à educação, nós atingimos praticamente a universalização do ensino do primeiro grau. Isso foi muito retardatário. É preciso que se considere que o ensino universalizado no Brasil tem 2 décadas. Né? Que a primeira faculdade no Brasil foi instaurada em 1808, quando Dom João VI se transmigrou para aqui, para o Brasil, fugindo do Napoleão. E a primeira universidade brasileira foi feita em 1910, a Universidade do Brasil, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro, não como um projeto de educação e de formação de quadros no Brasil, mas para atender a necessidade de dar um título de doutor honoris causa ao imperador belga que estava chegando ao Brasil, precisava de ganhar o título. Se criou por essas circunstâncias. A educação no Brasil não tem sido um projeto dos quadros brasileiros. Os brasileiros formavam-se, iam para Coimbra, né? Iam para Portugal, iam estudar lá. A educação, para mim, tem que ser, em primeiro lugar, de alta qualidade e também, claro, universalizada, no primeiro grau, primeiro e segundo grau. A partir daí, naturalmente, é que a seleção vai se dar em função dos níveis superiores, da graduação superior, do mestrado, doutorado. Quando você inverte e fica preocupado em aumentar índice estatístico em nível superior e não qualifica a base da sociedade, dando educação de altíssima qualidade, você fala que pátria educadora, mas a gente está preocupado com o primeiro emprego. Um país que tem compromisso com a educação mantém as suas crianças mais tempo na escola, os seus adolescentes mais tempo na escola, e só vão entrar no mercado de trabalho quando estiverem plenamente qualificados. Portanto, a educação é uma chave importante. Mas as instituições educacionais pecam profundamente. Quer dizer, o próprio Ministério da Educação é um ministério que não cumpre o seu papel. Não sei se você compreende. O exercício desta função, ele, quando começa a transferir, por exemplo, nas entidades de nível superior, para os conselhos fazerem a prova de suficiência, nós estamos demonstrando efetivamente que o processo de acompanhamento, de fiscalização, de orientação, de concessão de autorização para a universidade no Brasil não está ocorrendo direto. E essa responsabilidade, isso é responsabilidade do MEC. É um ato falho desde o início. Quando a OAB, um aluno que estuda na faculdade, passa na faculdade, e depois ele passa na prova do ENAD, e depois ele perde e 85% é reprovado na prova de suficiência da OAB, que não é uma prova para jurista, mas é para conhecimento mínimo de direito, isso se repete em contabilidade, isso repete em São Paulo em relação à medicina, se falha a curva de Gauss, já está completamente explodida. Quer dizer, o número de reprovados é tão grande que mostra mais do que tudo que isso não é um exame de suficiência, mas é um exame de insuficiência. Outra questão que você faz é em relação à democracia. O mau uso das instituições, quando as instituições são fortes, as pessoas ficam subordinadas a ela. Quando as instituições são fracas, o homem faz dela a seu bel talante, a seu bel interesse, faz das instituições o que quer. A história brasileira tem sido esse processo. Por outro lado, a construção da federação, da sociedade brasileira, nasceu de cima para baixo. Ela nasceu, né, das capitanias hereditárias. Se nós olharmos sempre o processo histórico brasileiro, sempre foi uma participação das elites, né? Filho, lance mão da coroa, quer dizer, proclame a independência do Brasil antes que algum aventureiro faça. Um general marechal depois, Marechal Deodoro, que era monarquista, proclamou a República. Né? E a gente vai vendo esse processo, a gente vai ver em 1930 o ministro da Fazenda do Washington Luiz, Getúlio Vargas, fez a Revolução de 30. Né? E era um aristocrata rural no Rio Grande do Sul, e se falava que aquilo era uma revolução burguesa, né? De modernizadora. E a gente vai acompanhando esse processo, a gente vê que quem assumiu a presidência do Brasil nas diretas já depois, né, da extinção do regime militar, foi o presidente do partido do governo, o então senador José Sarney. A gente vai vendo esse processo todo, a tal ponto que nós estamos vendo mais recentemente que nada mais jacobino no poder, nada mais girondino no poder do que um jacobino no poder. Nada mais conservador e reacionário no poder
do que aqueles que se apresentam e que se colocaram nas campanhas eleitorais ou como partido da mudança e da transformação. Sim. O Brasil vive isso, exatamente isso. Isso não é diferente do nosso processo histórico. E as instituições são muito marcadas por esse processo histórico. A nossa democracia é muito jovem, eu acho que é tudo muito empírico, eu acho que é tudo muito frágil. Ela é muito frágil. A democracia é uma plantinha frágil. Ela tem que ser regada permanentemente, cuidada permanentemente, senão ela se arrebenta, não há dúvida. Especialmente num processo de um país, no processo histórico de um país, em que essa democracia foi tão curta. Sim. Nós proclamamos a República em nome da democracia, do espírito republicano, e um ano depois já tinha um ditador, que era o ditador de fato, Floriano Peixoto. Então esse é um processo que nós temos reeditado permanentemente. Portanto, a democracia é jovem sim, e nós devemos, e esse é um valor fundamental, que eu acho que hoje está um pouco mais assimilado na sociedade brasileira e pelo qual todos devemos brigar. Não há prerrogativa nem de direita nem esquerda que possa querer derrubar esse processo que é fundamental, que aceita as pessoas da direita e respeito também aceita as pessoas de pensamento à esquerda. E que essa solução mágica vai ser exatamente a resultante desse caldo de cultura, de visões, de perspectivas distintas que darão efetivamente as condições de ser um país democrático. Hoje a gente vive uma dualidade, uma dialética, com direito a brigas, com direito a questionamentos sobre tudo, que faria Norberto Bobbio ficar corado, né? Essa coisa assim, direita, esquerda. E isso está acontecendo dentro das instituições, dentro das mídias sociais, dentro das empresas, na rua. O fulano está de vermelho, então é esquerda. O cicrano está de azul, é de direita. O cicrano fez isso porque é de esquerda, o Beltrano fez aquilo porque é de direita. Você fala muito de discriminação dentro das instituições, dentro das empresas. Está chegando aí mais um tipo de discriminação quanto a isso? Eu acho que sim, porque nós não queremos aceitar o outro. E isso é clássico no Brasil dos últimos tempos, né? O processo democrático é a gente conviver com a diversidade. Democracia é aceitar a diversidade e respeitá-la. No caso brasileiro, a gente faz a mesma questão que nós fazemos uma pessoa no morro de uma favela, infelizmente ainda dominada por o tráfico, que ele é do ADA ou ele é do Comando Vermelho, ele não pode, se ele for, ele vai ser punido. A extrema-direita e a extrema-esquerda são tão distantes que elas vão se aproximando no infinito até chegar como se fosse um ponto de ferradura. Quando você olha o discurso e a prática da direita, o discurso e a prática da esquerda, eles são os mesmos. Nada mais parecido com Stalin do que Hitler e Mussolini. Hitler se dizia, o partido dele era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mussolini veio do Partido Socialista. Agora, e qual era o foco de Stalin? A humanidade. Qual era o foco de Hitler? A humanidade matava o judeu. O discurso era o homem dos dois. A prática dos totalitários é a mesma prática. O que está acontecendo com o Brasil é que ninguém se assume com direito, a não ser recentemente. Toda vez que você ia para a rua no Brasil, tinha que ser com o aval das forças de esquerda, não importa de qual partido, mas tinha que ser com o aval da esquerda. Seria um movimento ainda como se a revolução estivesse viva, que é a revolução militar. Você tirou o monstro, que é a ditadura, mas ficaram os escombros. Pela primeira vez nós estamos assistindo, por bem ou por mal, esse é um processo histórico, acho que por bem, que forças de pessoas que não têm nenhum interesse em política direto, ou que têm, pessoas de direita, pessoas de esquerda também, que não estão satisfeitas com o atual governo, que foram à rua. Isso é um fenômeno sociológico novo, que mostra talvez a médio e longo prazo um processo de construção política no Brasil melhor do que nós tínhamos. Sim. Eu não estou dizendo que isso vai dar o partido A ou o partido B, nem estou vendo esse cenário, eu não sei qual, não sou adivinho, mas que isso foi um passo de maturidade da sociedade brasileira, que entende que precisa ir para a rua apoiar ou ficar contra o governo, mas que não precisa ser só como se a gente não conseguisse enterrar o cadáver insepulto da ditadura militar, como se ela existisse hoje ainda. Não há essa perspectiva mais. Então, a manifestação de um lado ou de outro, do pensamento da pessoa do centro a favor da democracia é legítimo. O que você só não pode é, evidentemente,
propor o fim da democracia, o que seria a volta da ditadura. Sim, claro. Que aí nós estamos colocando um outro equívoco. Agora, essa participação, acho que foi o fenômeno importante desses movimentos de massa de rua mais importante que eu vi nos últimos tempos. Espero que o Brasil saiba, diferente de junho de 2013, eu espero que a sociedade brasileira saiba dar um passo. O processo histórico é assim mesmo, dá 2 passos para frente, dá 1 para trás, dá 2 para frente, dá 1 para trás. Acho que nesse sentido nós estamos construindo uma sociedade democraticamente mais madura. Mas como você bem disse, a democracia brasileira é jovem e é uma plantinha muito tenra, muito frágil, que precisa ser regada todos os dias. Essa iniciativa de discussão, mesmo uma discussão sem muitos aprofundamentos, uma discussão rasa, essa discussão ela é interessante porque eu acho que ela acaba trazendo uma nova concepção de força, uma nova concepção de força intelectual que a classe média brasileira não tinha. Sim. A classe média brasileira está muito acostumada a receber as informações, digerir as informações e deixar para lá. Eu acho que hoje está havendo uma discussão maior que lá na frente vai se multiplicar e lá na frente vai ser boa para a educação, a nossa jovem educação da primeira faculdade de 1910 e a nossa jovem democracia pela discussão, não? Não há dúvida, eu acho que do diálogo, da convivência com a divergência, da aceitação do outro, da troca de ideias, o pior coisa é o silêncio dos cemitérios que são feitas. Esse que é feito ou pela ditadura ou pela maioria silenciosa que não se manifesta. Quando a sociedade se manifesta em suas mais diferentes formas, e não precisa ser só ir na rua, mas que ela participa e se manifesta, você está incorporando o processo de cidadania. Você exerce a democracia exercendo a cidadania. Essa democracia se faz pela participação, pela voz, portanto, ou pela omissão, pela ausência. Quando a democracia se faz pela ausência, ela acaba sendo ocupada por aqueles que, quando se atira a democracia à sarjeta, ela acaba sendo empolgada, ocupada por aqueles que só se servem dela. E quando a gente tem esse novo pensamento, essa nova forma de pensamento, isso influencia no trabalho dentro das instituições, influencia diretamente no trabalhador? Eu não tenho a menor dúvida, porque, vejam, quando nós vivíamos um momento de ditadura no mundo, década de 70 aqui no Brasil, né, a ditadura no Brasil, no mundo se colocava grandes teorias de organizações de participação, de democracia dentro das empresas, de aceitar a diversidade, de tirar o preconceito. Mas isso vinha na contramão, à época, dos modelos gerenciais praticados nas organizações. O que nós estamos vivendo hoje é o contrário. Quer dizer, a sociedade mundial, a academia, ela coloca posições, apesar do discurso da democracia, quando a gente vai verificar, se fala tanto em trabalho em equipe, mas nunca se praticou tanto o trabalho individual. Se fala tanto em respeito à pessoa, mas nunca se desrespeitou tanto as pessoas na empresa. Por exemplo, o suicídio é um exemplo disso. Quer dizer, que não se encara de frente. Quer dizer, as pessoas não se suicidam por conta do trabalho só no Brasil, não. Também no Brasil, mas no mundo inteiro. Eles pensam que é só na França isso. Então, eu fico pensando que é gravíssima a situação do suicídio e fico pensando também, tão grave quanto, é aqueles que não se suicidaram nas empresas e que têm sequelas psicológicas, que muitos são mortos psicologicamente por estilos gerenciais, né? E por práticas e por teorias de gerência que estão sendo praticadas nas empresas, cujo discurso é da participação, mas cuja prática é basicamente totalitária. Então, acho que é preciso voltar o elo perdido da ciência do comportamento, do respeito ao indivíduo, de entender que a empresa ela precisa ser um espaço de realização humana e, ao ser um espaço de realização humana enquanto pessoa, as pessoas que integram a empresa, você vai ter melhores lucros, melhores resultados. Então, obrigada, Wagner. Espero que a gente possa ter mais programas desses, que a gente possa falar mais sobre temas que estão no dia a dia do administrador, no dia a dia do profissional de gestão. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo, Érica. Obrigada. E você que está nos vendo, que está nos ouvindo, também nos acompanhe nas mídias sociais, que temos o dia a dia do Conselho, temos sempre a opinião do presidente Wagner, temos sempre novas notícias para você. Até a próxima.